Olá amigos, bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje vamos falar sobre possíveis rotas de invasão na Ucrânia. Com as últimas notícias correndo o mundo, em que a Rússia estaria pronta para a invasão da Ucrânia, nesse mês de fevereiro de 2022, até mesmo sobre as Olimpíadas de Inverno da China como forma de distração, hoje mostraremos os possíveis passos que podem ocorrer nessa grande invasão. Aproveito e peço seu like se você gostar do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, para acompanhar os nossos conteúdos. A preparação ideológica da sociedade russa para um conflito com a Ucrânia está em andamento desde pelo menos 2014, com a propaganda do Kremlin retratando a Ucrânia como um estado neonazista pró-fascista. Em julho de 2021, uma carta pública do presidente Putin afirmou que russos e ucranianos são a mesma pessoa e criticou as autoridades da Ucrânia por justificar a independência negando seu passado. Os militares russos tornaram o artigo do presidente Putin leitura obrigatória para seus soldados. Isto foi seguido em outubro por uma carta no jornal Kommersant, pelo vice-presidente do Conselho de Segurança russo Dmitry Medvedev, que usou tons antissemitas para deslegitimar a atual liderança ucraniana como extremista, corrupta e controlada por estrangeiros. Com uma base ideológica pronta para a ação, o próximo passo é criar um casus belli, justificação para a guerra, consistente com a imagem da Ucrânia fabricada pelo Kremlin. Os pretextos para um ataque podem variar de um simples colapso das negociações de segurança, a um incidente encenado semelhantes aos que aconteceram na invasão da Polônia pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É por isso que a afirmação bizarra do ministro da Defesa Sergei Shoigu, postada no site oficial do Kremlin, de mercenários americanos preparando uma provocação com armas químicas na Ucrânia, é sinistra e pode prenunciar exatamente o tipo de incidente que o Kremlin precisa. Uma vez que haja um casus belli, os próximos passos serão os ataques cibernéticos, provavelmente ocorrerão para degradar os sistemas de comando, controle militar da Ucrânia, as comunicações públicas e as redes elétricas. Em seguida, as operações cinéticas provavelmente começarão com ataques aéreos, com mísseis contra a força aérea e contra os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Uma vez estabelecida a superioridade aérea, as forças terrestres russas avançariam, ligeiramente precedidas por operações especiais, para degradar mais capacidades de comando e controle, assim atrasando a mobilização de reservas por meio da realização de bombardeios, assassinatos e operações de sabotagem. O esquema de manobra de uma invasão militar russa na Ucrânia provavelmente será influenciado por quaisquer tipos dos objetivos políticos acima. O Kremlin deseja alcançar a geografia local, as cidades-chave disputadas e as principais rotas de transporte para fluir sua logística. Se o Kremlin desejar pela invasão, há 3 eixos prováveis de avanço para tomar o território ucraniano, os quais são: 1. A Rota do Norte, 2. A Rota Central e 3. A Rota do Sul. A Rota do Norte. A Rússia poderá avançar em direção a Kiev pelo norte em 2 principais acessos. A primeira seria 150 milhas por estrada através de Novyrokovsk, na Rússia, em Chernihiv pela Ucrânia, e em Kiev já na Ucrânia. O segundo seria um impulso de 200 milhas através de Trobornoi, na Rússia, em Konotop, na Ucrânia, e por Nizhyn e Kiev, também na Ucrânia. Se Minsk aceitasse o uso de suas redes rodoviárias e ferroviárias, o exército russo poderia flanquear as defesas ucranianas em torno de Kiev e abordá-las pela retaguarda, por meio de um eixo de avanço de 150 milhas de Mazur, pela Bielorrússia, e para Korosty, já na Ucrânia, e finalmente um ataque direto para Kiev. A Rota Central. A Rússia também pode avançar para o oeste ao longo de 3 pontos. A primeira pode incluir um eixo de 200 milhas que passa por Belgorod, na Rússia, Kharkiv, na Ucrânia, Poltava, e finalmente para Kremenchuk. A segunda pode incluir um eixo de 140 milhas através de Donetsk, na Ucrânia, para Zaporizhzhia, e possivelmente também outro impulso de Donetsk para a cidade de Dnipro. O terceiro pode envolver forças russas avançando ao longo da costa em direção a Mariupol, Berdyansk e o Istmo de Perekop, que liga a Crimeia à Ucrânia. A Rota do Sul. A Rússia também poderia avançar através do Istmo de Perekop, para seguir até Kherson, onde é a fonte de água doce para a Crimeia, e simultaneamente seguir em direção às proximidades de Melitopol, para se conectar com as forças russas que avançam ao longo da costa do Mar de Azov. Este seria o ataque principal juntamente com o ataque ao longo da costa em direção a Mariupol e Berdyansk.
mas seria mais difícil sustentar logisticamente, devido à falta de uma ferrovia ao longo da costa do Mar de Azov, onde é a principal direção do avanço. Todas essas rotas, exceto a costeira, são paralelas às linhas ferroviárias existentes. Isso é essencial, pois as forças logísticas do exército russo não são projetadas para ofensivas terrestres em larga escala, longe das ferrovias. Se os objetivos da Rússia incluem bloquear o acesso futuro da Ucrânia ao mar, ela terá que tomar Odessa. Alguns preveem que isso seria realizado por meio de desembarques anfíbios e aéreos perto de Odessa, que se conectam com forças mecanizadas que se aproximam do leste. Se a Rússia pretende conquistar todo o país, suas forças precisariam tomar Odessa, cujas instalações portuárias facilitariam a logística russa, e também cruzar o rio Dnepr em vários pontos para marchar e lutar mais 350 a 700 milhas a oeste, para ocupar todo o território da Ucrânia até suas fronteiras com a Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Moldávia. Há perspectivas russas de sucesso. Os ataques mecanizados nem sempre são tão rápidos quanto os invasores esperam. Dois dos movimentos mais rápidos de forças blindadas da história foi do general alemão Heinz Guderian, através das Ardenas, e a captura de Dunkerque em maio de 1940, e os Estados Unidos e a coalizão quando avançaram da fronteira do Kuwait para Bagdá em 2003, cada um com uma média de aproximadamente 32 km por dia. Um movimento contra um inimigo determinado, e em condições de inverno com luz do dia limitada, poderia reduzir significativamente essa taxa de avanço. Com tropas suficientes, poder de fogo, logística, tempo e apoio popular, bem como nenhuma interferência externa, a Rússia poderia avançar até que seus militares atinjam os objetivos políticos do Kremlin. As forças armadas da Rússia superam as forças armadas da Ucrânia no ar e no solo. A Rússia ganhou ampla experiência na condução de operações de armas combinadas na Síria, e o terreno favorece a guerra mecanizada ofensiva. No entanto, o verdadeiro cálculo do sucesso militar só pode ser feito após o início de um confronto de armas. Além disso, existem vários intangíveis como clima, combate urbano, comando e controle, logística e moral, que podem desempenhar um papel significativo nos estágios iniciais de uma guerra. Para a Rússia, quanto mais a guerra continuar, e quanto maiores forem as baixas, maior será a chance de minar o moral russo, do nível do soldado básico até a popularidade russa em geral. Aproximadamente um terço das forças terrestres russas consistem em recrutas de um ano apenas de serviço militar. Esses recrutas servem ao lado de soldados profissionais, sob um sistema de trote conhecido como Dedovishna. Este sistema é famoso por seus abusos, incluindo assassinatos, o que pode corroer a coesão da unidade. Além disso, baixas pesadas precisarão de substituições rápidas, e reservistas trazidos para reforçar as unidades da linha de frente receberam pouco treinamento recente. À medida que o número de soldados profissionais diminui devido a baixas, e reservistas e recrutas aumentam na linha de frente, a chance de coesão de unidade ruim no nível do soldado aumentará. Se as baixas e até as derrotas aumentarem, os problemas de coesão no fronte podem se refletir na opinião pública na Rússia. Todo governante do Kremlin sabe que uma das maneiras mais rápidas de acabar com uma dinastia ou regime russo é perder uma guerra. Embora as primeiras avaliações soviéticas da guerra no Afeganistão fossem esperançosas, elas acabaram se tornando sombrias. Em uma reunião do Politburo em 17 de outubro de 1985, na ocasião, o líder soviético Mikhail Gorbachev leu cartas de cidadãos soviéticos expressando crescente insatisfação com a guerra no Afeganistão, incluindo o luto das mães pelos mortos e feridos, e descrições de partir o coração diante de funerais. À medida que a guerra soviética no Afeganistão se arrastava na época, os custos em sangue e dinheiro eram muito altos e superavam quaisquer benefícios geoestratégicos ou políticos. Ao longo da guerra, cerca de 15 mil soldados soviéticos foram mortos e outros 35 mil ficaram feridos. As famílias russas certamente se ressentirão de seus soldados serem usados como massa de manobra e sacrificados em uma guerra política, e com o mundo em uma era digital, cada vez mais presente nas presenças de vídeos de telefones celulares em tempo real, expandirá os horrores de uma guerra sangrenta que influenciará diretamente na opinião pública, podendo repetir a trágica invasão soviética no Afeganistão. Obrigado por assistir em nosso canal. Se curtiu o vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sua participação é muito importante para o nosso crescimento.
Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.